Jovens, sejam todos bem-vindos a mais um PRCast. Hoje, mais especial do que nunca, eu trouxe um mamífero, doutor. Eita, bexiga. Importado das Serras Catarinense. O homem, pense, ele fez uma pergunta num curso que eu tava, que era a primeira pergunta, mamíferos, e só a pergunta, meu amigo, eu fiquei de cabelo arrepiado. E olha que eu Só sou na careca. pergunta teve 3 respostas. Cara, ele começou a fazer a pergunta que eu acho que, se brincar, nem ele se lembra a pergunta que ele fez, de tão complexa que foi. E ele subiu o sarrafo do evento de uma forma que até o palestrante olhou assim, gente, podem fazer perguntas mais simples. Depois que ele fez a primeira, meu amigo, foi demais. Eu me chamo Bruno Bezerril, estou ao lado de quem? Quem é que tá aqui do meu lado? Foi o Igor Lima, né? Tudo é equilíbrio, né? A gente começa, eu tô aqui na Dá uma paz, nivelada, né? dou uma nivelada aqui pra gente... Mas trouxe aqui um cara que tá aqui na nossa frente, eu tive 2 reuniões com ele, mas as reuniões já me abriram a cabeça para pensar coisas diferentes das coisas que a gente faz hoje, pensar de forma diferente, né? Rapaz, então, meu irmão... Se Igor tivesse um irmão gêmeo, não ia aparecer tanto. Porque É, quando eu conversei com ele, Igor, eu disse, rapaz, tu precisa conhecer Igor. E foi dito e feito. E foi só 2 reuniões, né? isso. E aí, vamos deixar de enrolação. Mas antes, curte, comente, compartilhe. E quem estiver perguntando por que do chapéu, mamífero, é porque hoje é dia de clássico. Hoje foi dia de reunião aqui, interessantíssimo, a imersão dos potencializadores. Se você não faz parte, só diga uma coisa, só lamentos. Exatamente. A Mentoria Potencializadores é um programa de mentoria da Potencialize Resultados que foca muito em processos, tecnologia e liderança, porque a gente sabe que às vezes você tenta colocar processo, a galera não faz os processos direito e aí você fica culpando os seus colaboradores, quando na verdade a culpa está em você, contador, e talvez na sua mente. Por isso que a gente trabalha as 2 coisas ali nesse programa e a galera tá tendo um resultado bem bacana, né? E aí, como um dos entregáveis, olha só, você teve a oportunidade de estar cara a cara com ele. Eu não vou apresentar, ele que vai dizer quem ele é, de onde veio e para que veio. Com vocês, Douglas, seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite a vocês, né? Já quem nos está assistindo não é noite, não é dia, não é tarde, então, ao momento que você estiver assistindo, eu me chamo Douglas, multiempresário, multiempreendedor do nosso Brasil e trabalho muito por propósito. Então, o que a gente vem fazer aqui, seja no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul do Brasil, e agora no mundo também, vou contar um pouquinho da história depois para todo mundo, é transformar empresas, né? Transformar vidas, afinal, o empresário ele é muito solitário e a nossa teoria é que essa solidão ela não precisa acontecer. Um empreendedor ele precisa ter um caminho, um norte claro e através da educação a gente consegue transformar a vida de muitas pessoas. Então, obrigado pelo convite. Hoje foi um dia bem interessante, né? Nós tivemos um grande evento e independente da proporção que se tome um evento, mas a transformação que a gente causa na vida dessas pessoas e a forma como a gente impacta numa pequena decisão hoje, um pequeno insight, um pequeno diferencial, quando você está com outras pessoas combinando uma ideia, você com certeza vai transformar aquela vida. Assim como a minha vida foi transformada algum dia, a gente vai discutir um pouco sobre essa transformação, a vida das pessoas, ela está muito atrelada ao empreendedorismo no Brasil. Hoje a gente falou sobre sucessão familiar, falou sobre negócios familiares, a gente falou também um pouco sobre produto e oferta, falou sobre o que acontece no dia a dia, na entranha daquele comércio, daquela indústria, daquele varejo. E veja, a minha percepção de mundo, ela é muito parecida com a percepção que vocês trazem na empresa de vocês. O nosso DNA é parecido, a gente quer transformar através de uma educação verdadeira e uma educação que faça sentido. Então, eu me chamo Douglas, sou um multiempresário e estou aqui para compartilhar com vocês todas as dúvidas que vocês tiverem e também perguntas que são perguntas complexas, mas que ajudam todo empreendedor no seu dia a dia. Então, que comece essa batina, vamos lá. Ó, vai torar, mamífero. Então, vamos começar do jeito mais fácil. Quem é Douglas, sem dizer com que trabalha,
as formações que teve, que eu já sei que teve um bocadinho aí, mas quem é Rouglas na essência? Bom, eu acredito que eu obtive muito sucesso através de outras pessoas. Eu tenho uma gratidão enorme por todas as pessoas que trilharam de alguma forma o meu caminho. A gente tem algumas divisões, e aí uma parte do estudo e da pergunta filosofal no evento tem muito a ver com isso, sabe? Todo o meu sucesso foi porque eu soube cadenciar muito bem as emoções. Então, eu acredito que Rouglas é uma junção de uma pessoa que tem um equilíbrio emocional muito grande para negócios. Não necessariamente um dia ruim ou um dia bom, mas todas as pessoas que formaram até aqui, desde o meu pai, meu irmão, a minha esposa, a minha família também, as pessoas a nível de negócio, sócios que eu tive, diretores que eu tive. Eu vou usar alguns exemplos aqui de pessoas sem citar os nomes, mas que foram muito importantes em subidas e derrocadas. Pessoas que, por exemplo, hoje eu encontro e falo, olha, se não fosse aquela pessoa, não uma pessoa porque me fez um bem, talvez uma pessoa que, não tô também dizendo que fez um mal, mas que talvez eu não concordasse tanto com aquela opinião, mas aquela opinião fez com que eu me movesse. E o fato de me mover me trouxe até aqui hoje. Então, as nossas crenças, os nossos dogmas, tudo que nos traz do tipo certo e errado, no empreendedorismo funciona um pouco diferente. Então eu juntei tudo isso e meio que através de uma metamorfose, por não acreditar no tradicional, no comum, por não acreditar que só o que foi nos dito dentro da sociedade, só a nota 7, só aquela busca simples por algo, ou o modus operandi. Por que você vai fazer diferente numa contabilidade se todo mundo faz assim? Aí que é o ponto. Fazer o diferente é o que nos transforma. Então, o Rouglas é uma pessoa meio inconformada com o que a sociedade projetou como sucesso. O fato de ter tido sucesso muito cedo, e aí seja em estudo, seja em dinheiro, seja em família, fez com que talvez eu tivesse uma oportunidade diferente dos demais, que é não passar por um período tão dificultoso de vale, ou aquele deserto não foi tão extenso. Então essa construção fez com que Rouglas fosse uma pessoa que estuda muito, que tem uma grande família, que tem bons negócios, múltiplos negócios, um empreendedor serial, mas também uma pessoa que consegue coadunar quando um empreendedor ainda é pequeno e está na fase que eu já passei. Aquele empreendedor médio que precisa de um auxílio, ou talvez aquele empreendedor grande que, sendo maior do que eu, ainda precisa de ajuda por causa de talvez um bom contato que eu fiz, uma boa negociação, uma boa tratativa. Girar o Brasil, palestrar, fazer eventos, fazer entrega através da educação, empresas prestadoras de serviço, fazer com que múltiplos nichos, eu já trabalhei telecom, já trabalhei energia, trabalhei indústria, prestação de serviço, varejo, metal mecânica, talvez agência, publicidade, tráfego pago, inteligência artificial, software. Eu não sei o segmento que eu ainda não frequentei. Mas isso é dito como uma pessoa que não é sossegada ou que não consegue parar? Talvez não seja isso. Foco? Talvez seja isso, né? Mas isso é falta de foco? Eu não entendo assim. Eu entendo como que eu posso dizer que sei algo se eu ainda não provei algo? Então, eu digo que eu tenho um vasto teste AB. Eu consigo flutuar muito bem em lugares, eu consigo em muito pouco tempo dar muito resultado. E aí o fato talvez de permanecer pouco no lugar é porque eu já entreguei o que potencializava aquilo. E a partir daquele momento, essa empresa pode seguir e pode achar uma pessoa que vai perpetuar aquilo. Talvez eu não sou a pessoa, falando um pouco sobre mim, né? Que vai ficar das 8 às 18. Talvez eu seja muito efetivo das 11 da manhã até as 2 da tarde e resolvo o problema de 30 dias das 8 às 18. Então talvez não faça sentido eu ficar 10 anos no mesmo lugar porque aquela inquietude faz com que eu me movimente. Eu acredito fortemente que todo empreendedor tem esse sentimento, mas a gente guarda para dentro de nós algumas crenças que nos dizem que um bom empreendedor é persistente. Eu concordo, não existe empreendedor bom que não seja persistente. Só que veja, persistir não é ficar fazendo a mesma coisa sempre. Sim. Então esse movimento fez com que esse Rouglas que saiu do interior de Santa Catarina, talvez com muito menos oportunidade do que alguém que vive num grande centro, mas que entendeu que se existe algo diferente que o mercado faz, eu não copio errado, mas eu faço um benchmark, né? Eu tento entender o que os bons estão fazendo. Só que mesmo o que os bons estão fazendo, será que não existe como fazer o que um empreendedor mediano ou pequeno se torne grande? Sem ser feito só de efeito manada? Como que a gente pode reconstruir isso? Através de um bom produto, uma boa oferta.
E aí eu comecei a fazer múltiplas coisas para tentar identificar o que era isso. Legal. Então, nesses meus 34 anos, 35, né? Agora eu tô... O cara vai começando a justificar para baixo. Exatamente. Vai começando a justificar para baixo. né? Também tô nos meus 35, eu completo 36 daqui a 2 meses. 2 meses não, daqui a 1 mês. Ixi, Mas é eu isso com aí. Barba branca, sou mais velho da mesa, olha. Douglas, seguinte, cara, a gente até já conversou sobre isso, minha cabeça é muito de padrão, né? Eu encontro padrões nas coisas, e uma coisa que você falou aí de quebrar o padrão. E a quebra do padrão, ela chama muita atenção, né? E normalmente quem chama mais atenção dá mais resultado também. Se você tivesse para começar algum negócio do zero, quando você começou, com a cabeça que você tem hoje, qual é o que você faria e como você faria esse negócio para poder alavancar ele mais rápido? Não, foi bem legal a pergunta, porque basicamente é o que eu ainda faço hoje, né? Hoje eu pego o início de um projeto ou uma empresa no início e tento corrigir a alçada para crescer mais rápido, para que a gente possa fazer um exit logo à frente. Veja, hoje se eu fosse iniciar uma empresa do zero, só que com a mentalidade que eu tenho hoje, ou talvez com o conhecimento, a bagagem, por ter circulado nesses quase 20 anos por tantos escritórios, tantas empresas e conhecendo o que eu conheço. Primeiro de tudo, eu teria bons mentores. Eu acredito muito forte que você pode cortar muitos caminhos através da educação. E a educação, ela não é copiar algo. A educação não é você ir num evento, numa palestra, observar o que foi dito e simplesmente sair fazendo. Eu acho que você precisa de coisas maiores do que isso. E uma delas é a mentoria. Se você conseguir ter mentores que consigam te levar pelo caminho do sucesso mais rápido, esses mentores já trilharam esse processo. É como se você tivesse um oráculo, que você vai lá e consulta sempre. Veja, existem alguns ritos e rituais dentro da nossa sociedade. Por exemplo, se a gente for falar de temas específicos, vamos entrar num tema leve, religião. Uau. Leve. Mas nós não vamos entrar tão profundo, é só um detalhezinho. É só uma vírgula sobre religião. A religião, ela tem alguns dogmas, tem crenças, mas ela segue um rito. Seja uma missa, um culto, o que for. Sim. Mas o padrão universal é ter um manual ali. Esse manual, em alguns, é uma bíblia, em outros é uma escrita, em outros é uma personificação de uma pessoa. Existe algo ali. Então, existe meio que um caminho a ser trilhado por alguém que já trilhou, e ali tem boas condutas, bons métodos. Quando a gente vai empreender, a gente não recebe um livro. Você não recebe um caminho, um ritual que você tem que seguir. Mas alguém já trilhou aquele caminho. É como se a história da montanha, né? Quando você sobe a montanha, você chegou lá no topo, você tá sozinho, você desce e fala, viu? Vamos subir a montanha? Você vai pegar algumas pessoas pelo braço e vai tentar. Eu diria que são outros empresários, outros colaboradores, se você é um líder, né? E aí, quando você tá puxando essas pessoas pela montanha, algumas vão parar no começo. Outras vão ser um pouco mais resilientes e vão até a metade. Outros vão chegar até o topo com você. Então, quando você vai olhando para trás, você vai vendo as experiências e você vai trazendo algumas pessoas e você vai fazendo esse efeito multidão. Existem pessoas que parece que nasceram com o dom de mentorar. Então, se você achar um bom mentor, esse mentor ele te ajuda a não cometer erros que te atrasam. Não significa que sem um mentor eu não consigo prosperar, eu consigo. Só que eu vou muito em teorias e achismos. Ou eu vou estudar no YouTube, ou eu vou estudar porque alguém falou num Reels do Instagram, ou eu vou no Google, agora eu vou na inteligência artificial, e eu vou seguir um caminho que talvez não seja o melhor caminho. Agora, quando você tem um mentor ele olha pra você e ele fala assim, olha, esse copo aqui tem um processo para ser enchido, você não pode fazer do jeito que você está fazendo porque você perde eficiência. Com um item de mentoria sobre processo e eficiência, o que eu descobri? Eu vou perder menos dinheiro. Se eu fizer de forma eficiente, eu vou ter um maior consumo. Se eu tenho mais pessoas que chega esse copo até elas vão gerar mais receita para mim. Veja, com uma pequena dica, eu ajustei 3 setores da minha empresa, que eu teria que aprender sobre tudo, como encher o copo, aí depois eu tenho que como ensinar a pessoa a encher o copo, e depois como tratar a mentalidade dessa pessoa para encher o copo. E ainda depois eu teria que ter alguém de KPI, OKR para entender se isso gerou reflexo no meu caixa ou não. Veja, alguém chegou e disse para mim, ó, esse copo, tu tem que escrever um POP aqui, ó, um procedimento operacional padrão de como encher ele, e todo mundo tem que seguir. Aí você só treina a cultura, se isso acontecer aqui, vai ter tal resultado. Alguém já fez o caminho. Então eu acredito que temos dicas universais. A dica universal é procure um bom mentor. A segunda dica é
cultura suprema na empresa. Criar cultura. Mas não é aquela cultura do tipo, preciso encher de grito, bater sino. Eu não tô nem chegando nesse nível, eu tô num nível anterior a esse. Cultura de as pessoas querem o mesmo objetivo que você, elas se doam pelo mesmo que você se doa, elas têm o mesmo objetivo que você. E o terceiro item, e não o menos importante, é antes de negar algo, teste. Uhum. Alguém falou algo e tal. Não, mas isso aí, essa pessoa, meu viés e minha crença já estão direcionando para dizer, não vou tentar. Porque é muito fácil entrar nessa zona de conforto que prende o empresário. Não, o fulano lá falou que tráfego pago não funciona, que indicação não funciona, falou que vender por cartão de crédito não funciona, que o melhor é Pix. Tá, mas quem disse? Qual que era a informação que essa pessoa queria te passar? Veja, o mentor nunca vai fazer isso com você. Ele vai te dar o caminho que tem que ser. Então, bons professores. Eu chamo de mentor porque é o que é mais comum no mercado, mas se você for para uma universidade, procure um bom professor. Se você for para um conselho, um bom conselheiro. Se você for para a família, um bom ombro, né? Para te aconselhar. O objetivo maior é, se eu tenho um bom professor, eu tenho bons processos, eu sigo de forma organizada, com boa cultura, um bom ritual, um bom implemento. E no final, eu consigo fazer isso testando, é quase como uma fórmula secreta para qualquer empresa nova. Porque se eu testar, tiver um bom mentor, eu testar um bom canal, fazer uma boa oferta e o meu produto performa, é só repetir o processo, que é o meu segundo pilar. E aí eu vou muito longe. Perfeito. Eu tenho um guardião na minha vida, eu e Igor, a gente já conversou bastante sobre os nossos guardiões, que um deles é Ventania, vulgo Caboré, o estagiário, para quem não sabe, João Vitor, meu filho mais velho. E aí, um belo dia, eu saí de casa, ele disse, papai, você vai me pegar mais cedo hoje na escola? Tá, filho, eu vou tentar. Ele simplesmente chegou e olhou para mim e disse, faça ou não faça, tentativa não há. Eu disse, como é, Major? Uhum. Do nada. Ele, na época, ele tinha 5 anos. Eu disse, que foi isso, João? Aí ele disse, faça ou não faça, tentativa não há. Mestre Jedi. Ele tem 5 anos, na época ele tinha 5 anos, ele já estava na segunda vez que estava assistindo os 9 episódios de Star Wars. E ele gravou essa cena, e aí eu fiquei curioso, nunca assisti Star Wars completo, nenhum episódio, ele assistiu os 9, já tá na terceira ou quarta vez que já tá assistindo. E eu fui atrás, eu vi essa cena, eu disse, caramba, a partir daquele momento, sempre que eu falo pra alguém, tá, eu vou tentar, e aí lá no Practitioner, onde a gente se conheceu, a gente é forçado o tempo todo a testar, né? Uhum. Teste, não só tente, porque quem tenta, será que realmente quer tentar, quer fazer, ou então só tá dando uma desculpa, né? Então, quando você coloca aqui o teste AB, primeiro, eu já tiro as minhas crenças, tá, vamos verificar, funciona ou não funciona. Para quem ainda não é do ramo, para quem nunca ouviu falar, o que seria o teste AB e como um exemplo prático, um escritório de contabilidade pode usar isso para melhorar, aumentar suas vendas, ou aumentar seu ticket médio no teste AB? Bora lá. Bom, o teste AB, ele tem muitas escolas, mas vamos para o processo de... Lembra que eu falei que o segundo pilar sempre são processos, né? Há muito tempo atrás, aproximadamente em 1903, se não me falha a memória, surgiu o método Kaizen. Alguém foi lá e criou um método de melhoria contínua. Nesse método de melhoria contínua, tem uma etapa que depois foi amplamente ajustada em PDCAs, em ciclos de ISOs e tudo mais, que é o teste. A internet, o lançamento digital e tudo mais trouxe os versionamentos. Então, quando você coloca em uma mesa algo que você quer fazer, é importante você comparar as coisas. Então, imagine que é impossível eu dizer que algo tem mais sucesso ou menos sucesso se eu comparar, por exemplo, uma maçã com uma banana. Porque eu estou comparando coisas diferentes. Só que eu posso criar ambientes iguais para testar coisas diferentes para que eu consiga ter uma ideia do todo. Então, vamos imaginar o seguinte. Estamos em uma empresa e essa empresa tem um pouco de coisas céticas. Do tipo, eu sempre fiz assim, então você não pode alterar. Se eu chegar lá diretamente e falar assim, ô contador, a partir de agora tu vai fazer a folha assim, o que vai acontecer? Quem é você para falar isso? A crença, o dogma, tudo aquilo, aquele ritual de sempre, ele vai imperar. Então foi criado os cenários. O que são os cenários AB ou C, D, as versões? O nome comumente falado do teste AB é porque você testa a mesma coisa de diferentes formas. Então, no processo de melhoria, o que eu faço? Se eu tenho um cenário hoje de folha que eu faço de forma banana, eu tenho que comparar com outro cenário banana primeiro. Então, eu vou lá e crio o cenário A com teste A. O que é isso?
A folha é feita assim com banana. Vamos imaginar que fosse manuscrito. Então eu vou fazer B manuscrito. Eu vou mudar a forma de fazer, continuando sendo manuscrito. A próxima forma de fazer eu vou fazer agora melancia. O que significa? Eu vou fazer o mesmo processo, só que em vez de manuscrito, eu vou fazer da forma como foi feita da segunda vez, só que usando inteligência artificial. Se nesse primeiro cenário eu tinha 10% de conversão e efetividade em 8 horas, nesse segundo baixou para 6 horas e eu continuei com o mesmo formato. Aqui baixou para 2 horas e aumentou o meu percentual, eu tenho 2 pontos a favor da versão C. Depois que eu implementei isso, eu entro em um conselho e decido empresa, veja só. A gente automatizou, acelerou, usou tecnologia e ficou mais rápido. É melhor esse processo? Sim. Aí entra no processo de melhoria. Aí eu vou ter um tempo para transacionar esse primeiro modelo para o segundo. Por quê? Porque eu provei por A mais B. Então eu mostrei o cenário com tecnologia ainda manual, fazendo da mesma forma, de um cenário totalmente diferente. Isso, cara, que você trouxe aí é um conteúdo valioso, porque o poder de ouvir as pessoas, né? Ouvindo você, exatamente um cliente, a dor de um colaborador na realidade. Eles queriam implantar o setor físico-contábil, que é algo que eu particularmente acho interessante, em virtude da integração, sistema, informação e tudo mais. E aí eu fui perguntar ao colaborador, e o que é que você acha do setor físico-contábil? Rapaz, eu acho excelente, mas a empresa aqui foi implantar e fez da maneira errada. Mas, poxa, o colaborador dizendo isso, por que você acha que fez da maneira errada? Ele disse, olha, simplesmente do dia para a noite, disse, ó, todo mundo agora para de fazer assim e começa a fazer assado. O cara que era do fiscal, ele tinha um prazo para envio das informações, então ele trabalhou naquele período, fez a parte fiscal, ele não sabia fazer contábil, então ele parou, travou. O cara do contábil não sabia fazer o fiscal naquele período, travou, então assim, teve gente que era do contábil que não sabia fazer o fiscal e vice-versa. E aí eu disse, qual seria a sua sugestão? Só para ver se ele tinha resposta. Eu disse, cara, eu particularmente pegava um grupo menor de empresas, trabalhava com aquele grupo menor, testava essa situação, via que dava certo, eu trazia mais empresa. Porque eu preciso também treinar aquele colaborador, porque a pessoa ainda não sabe. Aí como você falou, né? Eu tenho um teste A, tenho um teste B e agora surgiu o C. Só que as empresas não querem fazer isso porque já tem um tradicional, é dificuldade, aí eu não sei como fazer, ou não quer criar o processo. E aí, o que é que dificulta essa parte de criar ou desenvolver essa parte de cultura das pessoas observarem os processos que funcionam? Você observa muito resistência no mercado a respeito disso? Qual que é o principal padrão, né? O nosso mercado, cada mercado tem um tipo de maturidade. Então, nós temos um mercado global com um tipo de maturidade e os mercados regionais. Vamos imaginar que as contabilidades americanas trabalham de uma forma, as contabilidades europeias trabalham com outra, as brasileiras trabalham com outra. Eu não posso comparar maçã com maçã porque a quantidade de leis e conformidades e tudo mais. Só que as outras nações podem ser mais evoluídas tecnologicamente, podem ser mais evoluídas em tempo de história, em tempo de prestação de serviço. A própria evolução do país, o Brasil é um país muito recente, é latino. Então, como é que funciona? A tecnologia, as leis e as regras chegaram um pouco depois no nosso país. Esse já é o principal fato. Então, nós estamos apenas na terceira geração de prestação de serviço digitalizada. O que significa isso? A primeira geração aprendeu meio que na migração, e aí a segunda geração adaptou aquilo, só que ela confronta a migração, por exemplo, para a tecnologia, com o governo alterando leis, com as alterações fiscais e tributárias, com tudo que acontece nesse cenário. Então, eu coloco tudo isso numa salada, numa seara, e aí o nosso empreendedor, ele deixa de ser estratégico, vem para o tático operacional. Quando ele ouve aquele boato que eu acabei de falar, né? Não tem um mentor, ele ouve um boato. Ah, eu vi lá na internet que fazer isso aqui dá certo, vamos implantar a partir de agora. Por que ele não sabe fazer o método? Porque a culpa não é dele. Uhum. Ele não tem que saber fazer o método educacional. Esse design instrucional, que é o nome desse processo, ele, em outras áreas, ele é muito evoluído. Por quê? Vou dar um exemplo da indústria. Por que a indústria tem PCP, que trabalha a parte da produção, e PCM, que trabalha a parte de manutenção? Eles já começaram a desmembrar o que é produção em produto acabado, produto aberto, ordem de serviço. Por quê? Porque a indústria tem muito mais tempo de mercado. Então, a indústria está muito mais madura naquela esteira e naquele ciclo de processos. Quando a gente fala em prestação de serviço, a prestação de serviço ela começou sendo feita dentro das universidades. É um problema? Não. Só que a universidade não vive o dia a dia. É uma crítica à universidade? Jamais. A universidade ela não tem o objetivo de representar a sociedade.
Ela tem o objetivo de te dar o caminho. Olha, isso aqui é a ordem, é assim que se faz, vá ao mundo e o faça. Aí o que você faz? Você começa como estagiário, você vai aprendendo lá dentro. Só que veja, eu aprendi na universidade um jeito. Aí eu venho aqui, eu me adapto, porque geralmente eu começo como um estagiário. Uhum. Eu me adapto a esse modelo. O que vai acontecer quando eu for empreender? Ou se eu permanecer aqui? Vai ser sempre feito daquele jeito. Então, veja, existem mercados muito evoluídos e sendo desenhados com muita tecnologia, com muita informação. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje existem mais de 100 ferramentas de IA, 200 disponíveis no mercado. Só bots de WhatsApp deve ter mais de 100, 200. Se a gente for para a linha de vendas, deve ter mais de 50, 100, 200 tipos de CRM. Quando a gente fala de contabilidade, talvez tenha 4 softwares. Talvez não exista ainda um sistema, a não ser muito bem documentado por uma minoritária, uma quantidade menor de empresários, um sistema de PCP, por exemplo, que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um pequeno pedaço do movimento que, a partir do momento que o empresário vê que isso faz muito sentido, vai gerar algum tipo de resultado. Só que o processo de melhoria dentro do teste AB, por exemplo, no digital. No digital você coloca um vídeo, a outra mescla de vídeo, um estático e um carrossel. Aí logo abaixo você coloca a mesma sequência com remarketing. Logo abaixo você testa 5, 10, 15, 20, 30 criativos para talvez você acertar um. Veja, 30, 40 criativos. Uma pessoa dentro de um quarto fazendo isso. Quando a gente vai para um processo dentro de uma indústria, quando vai fazer um gabarito, eles soldam, cortam, moldam no software várias e várias e várias vezes. Depois eles testam na máquina. Quando a gente fala de prestação de serviço, basicamente as pessoas rodam através do seu próprio exercício, que é o que já foi feito. Então, por que não se evolui? Porque é como se fosse uma receita, vamos imaginar aqui um cenário diferente. Sabe quando alguém ensina de pai para filho? Uma benzedeira. A benzedeira vai lá e passa um benzimento. E aí ela passou para alguém. Aí aquela pessoa vai passar para outra. Daí todo mundo que tá ao redor vive daquilo. Por quê? Porque precisa ter acesso àquela... É como se isso ainda estivesse acontecendo em alguns mercados. Significa que não tem mercado evoluído? Não, com certeza deve ter muita gente evoluída no meio. Sim. Só que ainda é um nicho menor, não é um commodity, um bem comum. Então, o fato de você fazer algo que você faz muito específico ou ultra nichado não significa que você é muito exclusivo. Da mesma forma que fazer igual a todo mundo, só seguir uma onda, digamos assim, só bater o ponto ali, né, fazer o processo, vai te tirar dessa curva que eu chamo de sistema escravo, né? No mês fatura bem, no outro fatura mal, no outro fatura bem, no outro fatura mal. No mês a empresa tá bem, no outro os clientes estão mal. Aí o governo muda a lei, aí o funcionário pede para demissão, aí abre concorrência, alguém baixa o valor. Veja, tudo isso tá fora do processo, mas tá dentro do processo também. Então tem muita relação com o que você faz e como você faz. Tu trouxe aqui algo de persistência e tal, e aí eu gosto de fazer um contraponto. Com o teu modelo padrão, que, na sua percepção, até onde é persistência, até onde é teimosia? Você consegue ou você já tem algum modelo, ou você criou algum fato de tipo, Bruno, até aqui eu sinto que vai persistir. Aqui não, já viram que é teimosia. Você criou algum padrão ou você vai pelo seu feeling, depende muito do caso? Olha só, quando a gente fala de um cliente, por exemplo, não dá pra dizer que a pessoa ela é teimosa, porque eu teria que conhecer ela muito bem pra dizer que ela deixou de estar no papel de empreendedor e passou a estar no CPF teimando, né? Eu acredito fortemente em todo o resto. Por exemplo, como foi a criação dessa pessoa? Como foi a infância dela? Entrando um pouquinho, né, na PNL, né? O que aconteceu, o que trouxe, quais os fatos moldaram essa pessoa até aqui, para que quando ela tenha que tomar uma decisão, ela crie uma barreira primeiro. Ela crie, né, um muro na frente da opinião dela. Então, se o empresário hoje tem que olhar, por exemplo, para a inteligência artificial, ele tem que olhar para a automação, ele tem que olhar para o processo, ele tem que olhar para a tecnologia, ele tem que olhar também para o CPF. Por exemplo, o pessoal fala, pô, tem que praticar esporte, tem que estudar comportamento, tem que estudar, tem que fazer check-ups, tem que manter o corpo em dia. Não necessariamente só pela questão física, mental, mas é também porque quando você vai ter que tomar uma decisão, você tem que estar bem para tomar essa decisão. E é muito difícil você chegar para um empreendedor e falar para ele assim, olha, você é um estratégico que opera. Você passa 4 horas por dia, né? Você falou que passa, cara, muito preocupado com coisas interessantes. Aí chega lá, a preocupação é porque uma pessoa faltou no trabalho.
A outra preocupação é porque tá com um problema que o pessoal tá reclamando do café, do gosto do café. O outro problema é que, nossa, um cliente reclamou. Veja, se eu não tenho um setor de qualidade na minha empresa, CS, um setor de RH, que possa resolver isso, justifica o empresário ter que fazer isso. Só que a gente já vê empresas com faturamento e maturidade para escala, só que não permite eles de crescer. É comum você falar assim, pô, eu faturo 500 mil e não consigo crescer. Com 500 mil você já deveria estar crescendo. Mas o que impede? É porque, às vezes, e aí não usando a palavra teimosia, mas às vezes a pessoa quer ficar se envolvendo na economia do papel higiênico. A pessoa quer ficar se envolvendo na economia do gosto do café. Porque se ela tiver que parar, ela vai ter uma sensação de que, pô, eu não tô fazendo nada. Não, mas você deveria estar estudando, você deveria estar consultando mentores, você deveria estar colocando dinheiro na frente. Os prestadores de serviço, eles basicamente abrem o CNPJ, alugam uma sala, botam uma placa e começam a operar. Quando a gente vai, por exemplo, para um varejo, o varejo tem que comprar estoque, então ele já aprende a colocar risco na frente. Ah, mas varejo quebra muito mais no Brasil, tem menos margem, o meu negócio é bom, eu tiro 50 mil por mês. Tudo bem. Então, não é teimosia. A pessoa se acostumou a ter aquela convivência com os 50 mil reais por mês e ela acredita fortemente que ela não precisa mudar o processo dela, porque o risco é maior do que ficar. E aí ela vai passar uma vida inteira, talvez, fazendo esse processo, que é um processo básico de sobrevivência dentro do mercado. Sim. Então, eu não alego uma teimosia do empresário, eu diria que o empresário ele tem uma dificuldade de compartilhar a vivência dele, de alguém que entenda dessa vivência e que transforme o que ele precisa em coragem, atitude. Não estou dizendo que o empresário não tem coragem, porque para empreender no Brasil tem que ser muito corajoso. Mas eu estou dizendo que quando você me aciona e você espera que eu faça algo, para que eu faça algo eu tenho que estar confortável. Se eu tenho uma pequena zona do desconforto, para mim é muito difícil fazer essa travessia. Então eu prefiro me envolver em outros processos, eu crio novos processos, e aí o fato de criar esses novos processos e novos braços me deixa sem tempo de pensar. Aí geralmente eu terceirizo. Ou eu vou terceirizar a culpa do insucesso, ou eu vou dizer que o mercado é assim mesmo, ou eu vou dizer que as empresas de contabilidade do Brasil são assim mesmo, e a gente sabe que não é. Que tem grandes cases no Brasil que a pessoa talvez não tinha metade do conhecimento do que um contador que fatura menos do que ele tem. Porém, talvez a falta de conhecimento deu coragem. Arriscou mais. Talvez ele não sabia o que estava fazendo e estava acertando. Então é muito comum, sabe? Acontecer isso. Essa visão que o contador tem de fazer a mesma coisa sempre, né? Vem muito da formação muito técnica dele, né? O contador hoje é formado muito técnico, ele é analítico, ele é conforme, ele não gosta de muito risco. E aí, o que acontece? Ele monta um escritório de contabilidade da forma que sempre foi. E eu conversei com um contador essa semana, que ele tá lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é um escritório muito grande, focado no agro, sendo que ele disse, Igor, eu estagnei aqui, eu não consigo mais crescer no modelo do nosso escritório que está hoje, eu não consigo mais, não tem possibilidade, porque se entra um cliente aqui, eu tenho o custo dobrado, porque eu tenho que contratar mais um colaborador, então eu cheguei no limite. E aí a gente trabalha muito com o escritório de contabilidade na forma padrão de ser, uma forma departamentalizada de área fiscal, área pessoal, área contábil, sempre da forma que sempre foi. Sendo que eu gosto sempre eu boto uma pulga atrás da orelha. Cara, todos os negócios, eles funcionam num modelo de processo, um modelo fabril, um modelo de fábrica. Ele entrega um produto final, que é o teu serviço. O modelo correto para você monetizar melhor, para você criar padrão, para você precificar melhor também, é um modelo de fábrica. Esquece departamento, ele é operação, é modelo da operação e tem atividades para fazer, você consegue controlar tempo. E aí, quando eu abro essa mente para o contador ali, ele, cara, mas para ele chegar nesse nível de fábrica, exige uma mudança de mentalidade muito, muito alta, uma mudança de padrão da forma que ele sempre fez, e isso para ele é difícil. Uhum. É onde muito contador ele trava no crescimento, porque ele não enxerga o próximo passo. Ele não sabe o próximo passo. Ele sabe até o que ele quer lá no final, mas o próximo passo para ele fica difícil, fica né? difícil, né? É que tem muita coisa atrelada a esse processo, né? Vamos imaginar o seguinte. O empresário quer crescer
e aí ele quer achar uma forma de crescer. Se ele pegasse um mentor, que é o caso que ele falou com você vai fazer esse processo de head account. Head account vamos pegar um KPI de head account, se fosse um valuation de uma empresa, um fundo de investimento, alguém que talvez queira investir na empresa dele. Sim. Então vamos ver o potencial. Pô, vamos imaginar que eu quero fazer um head account por hora, ou por volume de atendimento. Olha só, cada operador nosso fiscal consegue atender 40 clientes. É um jeito de fazer uma escala. Uhum. Então, cada vez que eu coloco uma pessoa lá, e aí eu poderia estressar esse sistema. Falar, tu vai ter que atender 60, porque agora eu quero reduzir custo e aumentar a produtividade. Não funciona muito assim. Porque tem um outro processo envolvido que eu não controlo, que seria o produtização. Só que a produtização, ela te dá uma liberdade diferente. O problema maior é que, talvez a contabilidade, ela sempre foi acostumada a vender ticket e assinatura. Mas talvez não seja isso. Talvez ela possa ter um departamento lá dentro da indústria que venda o quê? Tributos. O que são os tributos? Eu vou fazer tributo de ICMS e IPI para o meu cliente aqui. Veja, não tem a ver com o primeiro produto, tem a ver com o segundo, e aqui eu crio uma outra linha de produção. Então, dentro da indústria, eu posso ter linhas de produção. Tem a linha de produção assinatura, que é a vertente que paga as minhas contas. Vamos imaginar que aqui agora, a gente está falando de centro de custo, aqui paga minhas contas. O meu segundo produto, com outra oferta, outra precificação, ele vai ser o meu lucro. Vamos imaginar que fosse o lucro dos sócios. E aí você começa a sistematizar o cérebro dele para que ele entenda que aquilo vai dando dinheiro para ele. Uhum. Quando você coloca tudo no mesmo balaio, digamos assim, né? Tudo no mesmo bolo, na mesma panela, qual que é a problemática? Ele não consegue desassociar a imagem da informação inicial. Isso. Então você tem que ir desconstruindo, ou como diz o nosso amigo Eric, né? Você tem que ir picando o elefante. Porque o elefante é muito grandão e ele tá embaixo desse tapete aqui na sala. Como é que eu escondo um elefante embaixo de um tapetinho? Eu vou ter que ir picando os pedacinhos dele. Essa é a mesma lógica dentro de qualquer empresa e dentro de qualquer modulação. Quando uma empresa, ela tem um potencial muito grande, mas ela tá presa e ela tem um concorrente, 2 ou 3 que estão explodindo em mercado, é porque elas acharam um método para aquilo. Esse método processualiza e deixa pronto as linhas de produção. Qual que é o nosso problema? A maioria das pessoas acham que para crescer precisa vender mais. É um lado de engano, talvez você tenha que vender menos com maior ticket. Não, mas a minha região não paga, então inverta. Venda mais volume com menos ticket e reduza o entregável. É preciso achar uma vertente, mas por que eu não tenho tempo de pensar nisso? É porque eu tô preso em processos que eu não deveria estar. Então, o crescimento tem a ver com quantia que eu invisto e também com conforto. O nosso cérebro, né, ele é feito para economizar energia. Então, veja, será que não é confortável fazer o processo, por exemplo, cara, cheguei nos 50 mil que me dá uma vida razoável. Então, eu vou viver aquilo que a gente começou falando. Vou viver 50 anos ganhando 50 mil por mês. Legal, é muito fora da média brasileira, 50 mil reais é bom, tá tudo certo. Só que como que eu vou crescer se de um lado eu faço as minhas retiradas e do outro a empresa tá estagnada? Então, eu tiro o poder de compra da minha empresa e eu preciso vender mais. Mas eu não posso vender mais, porque eu não tenho como vender mais. Porque o meu processo está gargalado. Eu não ajustei as etapas que eu precisava ajustar. Eu não mexi nas alavancas necessárias. E aí tem uma bronca grande, porque o cara não quer crescer mais, tá? Eu tô feliz. Só que ele quer trazer gente nova pro time. Só que aí chega um colaborador novo e olha assim, rapaz, se o dono tá parado já e não quer mais crescer, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Na primeira oportunidade que ele se formar, ele vai tirar o CRC dele e vai fazer o quê? Vai pegar os clientes dele por fora, que ele já faz. Fez na carteira. Aí daqui a pouco que ele se formou, criou coragem, tem 10 clientes para pagar o sistema dele, faz o quê? Sai, abre um escritório para ele. Aí o dono do escritório que perdeu o colaborador diz, rapaz, eu fico treinando, os cabas vão embora. E aí fica aquele ciclo vicioso, né? Concordo com você. Se eu quero só 50, beleza. Mas eu também tenho que aceitar o preço de não crescer. De não crescer. De perder colaborador, que eu vou ter que ficar sempre treinando, eu vou ter que viver sempre com estagiário. Tem a dor do pequeno e tem a dor do grande. É isso aí. Aí, qual é a dor que eu quero enfrentar? Quem não tá crescendo tá morrendo, que a inflação come, né? É isso aí. A inflação come, a natureza que você pode observar, tudo. Se você não cresce, vai ter churn, né? Alguém vai chegar com um produto diferente e vai levar a carteira. Seja o funcionário, seja o concorrente. Alguém vai levar essa carteira. Cara, qual foi a sua maior dificuldade? Vou contextualizar a pergunta. Você é um cara que eu olhei de cara assim e já disse, meu irmão, esse bicho é diferente dos iguais.
A primeira pergunta que ele fez foi bem complexa. Durante todo o treinamento que eu fiz com você no Pratice, né? Foram 9 dias. E eu, caramba, André, como é que esse cara absorve, consegue tanta informação, enfim. E aí, você falou de tecnologia, de IA e tudo mais. Só que também você fez algumas formações, né? Sim. O cara fala de mentoria, mas ao mesmo tempo, eu acredito que você não elimina o conhecimento formal, enfim, através disso. Mas a título de dificuldade, assim, como pessoa, de conseguir colocar as coisas em prática. Eu digo por mim, por exemplo, eu tenho um TDAH. Por muito tempo, eu desistia fácil das coisas, quando me apertava, ou na minha infância, pelas crenças. Esse menino é preguiçoso, aqui como diz, não, menino é lesado, apombalhado, esquecido e tal. E eu não sabia como trabalhar isso, até que um dia descobri um nome, entrou um ajuste, e aí vem a PNL, vem os treinamentos também que a gente fez, de inteligência, enfim, e a gente conseguiu, eu consegui olhar para mim e dizer, "Ah, isso aqui não sou eu, foi algumas pessoas que colocaram." Teve algum elemento maior de dificuldade que você observou depois de um tempo e conseguiu corrigir? Qual seria, né? Então, quando a gente começa a falar de estudo, né? Pô, mas tu fala sobre educação, sobre mentoria e tudo mais, mas não largou o lado, pô, 6 formações, né? Não largou o lado da universidade, do estudo e tudo mais. Eu sempre tive muito parecido com você uma questão que é, se eu ia fazer algo, eu tinha que saber aquilo. Então, eu entendi que o meu processo de abandonar as coisas no caminho também poderia ser um processo de aprendizado. Só que eu queria até o fim. Então, se tinha uma turma de formação, eu queria ser o melhor da turma. Se tinha um processo, eu não devia pra ninguém. Eu não queria mostrar pra ninguém. Tanto que não uso relógio caro, não demonstro se eu tenho capital ou não. O meu objetivo não era interpessoal ou que as pessoas vissem aquilo, mas qual que era a minha ideia? Se tem um professor que já teve acesso, vou dar um exemplo de uma das minhas formações em ESG, em social, né, relacionada à energia. Ele era um professor de química da Petrobras. Então, eu fui fazer uma formação na PUC e estudei com ele. Quais as mesas que esse cara frequentou? Qual a vivência que eu tenho que ouvir e ver que talvez o meu comportamento não está adequado para um dia estar no lugar dele? Então, eu precisava entender, e aí qual que era o melhor lugar de acesso? A escola tradicional. Porque o mentor, o educador, ele pode ser uma pessoa que nunca fez. Que ele pode ser só uma pessoa que é muito boa de comunicação. Agora, um professor de grande título de uma universidade, geralmente você vê o título antes de entrar. Então, quando eu olhava as ementas, eu ia entendendo, cara, se eu preciso ser o melhor, então eu tava no ramo de energia, startup de energia, eu preciso entender com os melhores de energia, não o que o meu mercado fala. Eu não queria entender o que a melhor pessoa do meu mercado falava. Eu queria entender o que os big players falavam, o que as multinacionais comunicavam, o que eles estão vendo de energia daqui 20 a 30 anos. Então, a ponta é o futuro, para onde eu quero ir. Então, eu acredito que quando eu falo em educação, a única forma de você transformar qualquer coisa é por educação. Não interessa o tipo de educação. Seja o teu pai te educando, a tua mãe, seja um amigo. Tu vai num evento, um evento como hoje. Tinham pessoas ali que eu tava ouvindo, por exemplo, não chegou a minha etapa de sucessão familiar. Eu tenho amigos próximos, tenho família que tá em processo de sucessão, mas quando eu ouvi aquelas pessoas falando, e aí as 3 empresas, né, que aí o meu amigo Cris lá das franquias fala, ou foi uma empresa feita pra falir, pra fechar, infelizmente, ou pra ser herdada, ou pra ser vendida. Você não consegue fazer uma coisa diferente disso. Ah, não, mas eu consigo. Mas qual? Se você não vender, ou tu vai quebrar, ou tu vai deixar pra alguém. Então você fica preso nesse vórtex. E aí você vendo as pessoas falar, alguns dizendo, não, eu não quero que o meu filho faça o que eu faço, e o outro falando, meu Deus, eu tenho 6 filhos lá dentro da minha contabilidade. Então, eu entendo que o movimento da educação, ele serve justamente para isso. Eu aprendi ali um processo que eu nunca tive acesso. E veja, eu sou de Santa Catarina, vim para o Rio Grande do Norte, eu era um palestrante, mas enquanto eu estava ali, através da educação, ouvindo um filho de um empresário de contabilidade que está passando pelo processo de sucessão, desarmou o gatilho em alguém que falou um termo que parece com a minha história. Acabei aprendendo. Então, o coração ensinável, né, o zero ego, você entender aquilo, faz com que cada conversa que você tem, você vai aprendendo, e você vai absorvendo aquele conteúdo e você vai processualizando aquilo. Então é como se tivesse um monte de itens dentro do meu cérebro que eu conseguisse ir colocando coisas. E foi aí que eu entendi que eu não precisava estudar para terminar.
e nem pra saber. Mas era que durante o processo eu precisasse desfrutar daquilo pra entender. Cara, ele falou isso. Veja só, se a Petrobras tem uma empresa terceira que controla a fatura de energia, que faz tal processo, que tem um banco atrelado, olha o ecossistema ao redor de uma empresa como a Petrobras. Como fazer isso para uma outra realidade? Então eu não precisava entender. Talvez eu nem lembro o que esse professor falou. Só que aquele fato era muito importante. Aquele fato relevante eu tiro da realidade porque eu não estou na Petrobras. Qual que é o maior problema das pessoas? Pô, arrogante, né? Falando aí. Quem é vocês dois aí para falar o que uma contabilidade tem que fazer? Quem são vocês dois? Note. A pessoa pode reagir assim. Talvez é por isso que ela tem o resultado que ela tem. E outra pode dizer, cara, aquilo que ele falou é genial, porque se eu fizer isso e fizer aquilo, eu vou ter tal resultado. Então, a extração que eu fazia era, eu entro no processo não preocupado com prova e nem com a finalização. É com o que eu vou ter no meio do caminho. Tipo assim, eu entendi o que esse professor quis falar. Então, eu extraio que uma grande... Cara, se uma grande tá fazendo, tem controle de processo, tem auditoria, tem tudo lá dentro. Então, eu pego essa informação, reduzo isso pro meu tamanho. Não significa que por ser maior eu não consigo fazer. Então, cara, é um ato de humildade. Eu vou lá, pego essa informação, deduzo isso e falo: se um gênio como esse faz um negócio desse, se uma empresa desse tamanho faz isso, é lógico, é só fazer dessa forma aqui que vai dar certo também. Então, o caminho de estudar muito não era pra saber. Se tu me pedir uma conta de matemática, talvez eu não vou saber. E eu não preciso saber disso, porque eu não preciso te provar nada e também, se eu não souber, é uma falha, eu sou humano. Agora, se você me falar, cara, como montar um produto, talvez eu desenhe aqui pra você a fórmula da paz aqui da tua empresa. Que vai te tranquilizar. Esse é o ponto, sabe? Cara, o que eu gosto de conversar com o Douglas é que cada vez ele bota um monte de coisa na minha cabeça. E hoje, pegando esse exemplo da Petrobras, eu tinha um professor. Eu não me orgulho disso, mas na minha vida, no ensino fundamental e médio, eu nunca fui reprovado, no máximo recuperação. E a primeira vez que eu fui reprovado foi na faculdade. Chega me dando uma tristeza quando eu fui ver e era contabilidade pública. Sendo que um dos professores era da Petrobras, sendo que eu fiquei com um preconceito tão grande na época, primeiro pelo estilo dele, enfim, e aí você fala assim, ó, pô, uma empresa, se esse cara fez lá... E eu fiquei tão apegado ao preconceito, eu não gostar do estilo dele de falar, ou eu não criei uma conexão legal, eu me fechei para aquele conhecimento, não aproveitei. Então, tirar o ego, tirar o preconceito, assim, tá, o que é que eu posso aprender aqui, né? Que às vezes, como você falou, tipo, olha para... Eu já tô com barba branca e já uma certa experiência. Mas às vezes olha para uma pessoa, é jovem e tal, não vou aprender nada. Pô, cara, você tem 35 anos? 35. 35 anos. Já conseguiu montar alguma empresa na vida, assim? Consegui bastante. E aí, não, é mais novo que eu, não tenho quem me ensinar. Como, cara? É experiência, né? Então, tirar esse ego e colocar isso em prática. A gente vê muito contador que tem o ego lá em cima e bloqueia, já Seria uma tem trava. bloqueio no aprendizado. Porque ele acha que ele consegue resolver tudo sozinho. Não quero contratar consultoria, não quero contratar mentoria, porque minha empresa já tá muito boa. Tô cansado, já Mas sei de tudo. é o viés do dinheiro. Por exemplo, a pessoa acredita que... Cara, eu tô chutando aqui um valor exemplo, tá? Ela fatura 50 mil no CPF dela e ela acredita que o dinheiro é superior. O fato do ego, do caixa ali, de remover esse dinheiro, faz com que ela fale assim, cara, como que você que tá me vendendo um negócio de 1/10 do que eu ganho vai me ensinar alguma coisa? Mas veja, o dinheiro não tem nada a ver com isso. A percepção de valor maior dentro de um ecossistema de educação é o entregável possível com um insight. Isso. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Essa semana eu tava em uma reunião com um cliente e aí nós estávamos em 4 pessoas na sala. A pessoa foi usar um exemplo. Olha, a gente contratou fulano para um treinamento de social selling. Um treinamento de social selling a gente pagou 38 mil reais. A outra pessoa que estava comigo na sala abriu uma cara de espanto e falou, tá maluco que tu pagou isso? Como que você fez isso? Por quê? Porque tava muito cético que tinha acesso à melhor pessoa daquela teoria. Aí a pessoa ficou apavorada e falou, por quê? Eu paguei muito? Aí ficou aquele clima dela, falou, não, porque eu não tenho nada pra falar mal. Inclusive, essa pessoa trouxe pra mim diretamente essa semana 70 mil reais em receita. Já se pagou e muito mais com um insight. Só que olha a mentalidade. A pessoa que pagou só olhou o resultado. Isso. A outra pessoa justificou pelo preço. Isso. Não significa que o preço para X pessoa, porque não é conhecida, não é do mercado, não consegue fazê-lo. Então, baseado nisso, a minha teoria é:
E aí, falando um pouco sobre negócios, né? Por que eu absorvo 30% das empresas e tenho tantos negócios e eu não falo disso? Porque se eu falar quantos negócios eu tenho, eu chego na mesa e eu sou avaliado pelo capital. Uhum. Eu não sou avaliado pelo resultado. Uhum. E aí, quando a pessoa me avalia pelo capital, ela não demonstra o que ela quer demonstrar. E eu preciso que ela demonstre pra mim o que ela tem de fato. E aí, você pode ver, imagine que aqui na nossa mesa tivesse Flávio Augusto. Vamos usar um exemplo universal que a maioria das pessoas conhece. Certamente, se nós fôssemos andar aqui pela rua, as pessoas iam vir e abordar Flávio Augusto, porque é a persona que mais o conhece. Então, você imagina a dificuldade de Flávio Augusto entender se uma empresa é valiosa ou não. Porque todo mundo vai faturar bem, todo mundo tem um ótimo produto, todo mundo tem a melhor solução do mundo. Então, quando você tira esse elemento da frente, né, digamos assim, essa barreira intransponível, a pessoa vai te falar o real. Cara, eu tô com um problemão lá. Tu não conhece alguém que pode me ajudar? Tu já descobriu o problema antes de descobrir o faturamento. Isso. Então, não tem como a pessoa esconder faturamento, não tem como a pessoa esconder o problema, porque ela já te antecipou o problema dela. Então, é como se a pessoa baixasse a guarda e aí, pelo efeito impressão, efeito causa, pô, eu tenho que impressionar essa pessoa. Todas as vezes que você abre demais a tua estratégia, tu vai ter um problema. Por quê? Porque essa pessoa ela já tá criando um puta preconceito, desculpe, né, o palavrão, um preconceito no processo. Então, pense agora. Se você chega pra uma pessoa hoje e você diz que resolve todos os problemas dela, o que essa pessoa vai dizer? Barreira, filho. Vai criar uma barreira. Uhum. Agora, se tu conversar 2 horas antes com essa pessoa, se você tomar um café com essa pessoa, se tu almoçar, e ela vai abrindo ali todos os problemas e você vai sendo consultivo. Veja, uma contabilidade vende da mesma forma. Como que as nossas contabilidades vendem hoje? Por indicação. Por quê? Porque você liga numa contabilidade, não é uma crítica, é uma percepção, né? Isso é pesquisa, né? Sim. Ela atende e fala, quanto custa o honorário? R$500. Desliga, liga no outro, quanto custa o honorário? R$500. Desliga, liga no outro, R$500. E agora? Ele sofreu uma compra. Sofreu uma compra. Vai comprar por quem? Pela opção que é a indicação. É. Alguém indicou fulano, porque todo mundo faz o mesmo preço. Agora deixa eu fazer um desafio. É que você é o bonzão, né? Vamos lá, vamos ver se é bom de verdade agora. Eu tenho um escritório de contabilidade, Sim. mamíferos contábeis, certo? Tá bom? E aí eu vendo por indicação e todo mês tem 2, 3 de indicação que eu tenho um monte de amiga aqui na cidade, todo mundo gosta de mim e tal, e quem vai abrir empresa pensa logo em Bruno. Legal. Só que eu tenho um número limitado de indicação, que são as pessoas que me conhecem. Contabilidade, Bruno acredita que é um serviço tradicional. E tipo, eu não vou ligar para Igor, Igor, sem nem me conhecer, comprar a minha contabilidade. Pô, não sei nem quem tu é e tal. Exemplo clássico. Meu sogro tem um pet shop há quase mais de 30 anos, certo? E quando eu me formei em 2008, a contadora dele ficou com medo dele trocar. Mas ele não mudou. Uhum. Reclama todo mês que é caro, que demora de mandar a resposta, isso, aquilo, outro, Mas papapá. não troca. Mas não troca. E eu doido pra pegar a contabilidade da empresa dele, cancelei meu CRC e não fiz a contabilidade dele. Como é que você trabalharia ou indicaria para que eu usasse o marketing para poder conseguir trazer novos clientes? Já que geralmente eu só vejo assim, só troca ou por uma raiva muito grande ou eu tô começando agora. Tá bom. Gostei do nome, mamífero contábil. Contábil. Vamos abrir uma contabilidade agora. Vamos abrir, já vou registrar a marca já. Vamos partir. Registrado, Tá viu? registrado. Mamífero contábil. Mamífero contábil. Então, já que tu fez um desafio, eu vou partir o desafio em partes, tá? Primeira parte do desafio. Cara, eu vim do mercado de telecom e depois de software. Eu era diretor de uma empresa de software, que a implantação era 250 mil e todo o problema de uma implantação de software. Então, o fato de fazer a pessoa mudar significa que você tem que criar um processo para isso. Mas separa essa parte do elefante. Segunda etapa, nem todo cliente é para você. Se o cliente já está com problema na entrada, esse pode ser uma dor de barriga futura. Então, eu teria que fazer um diagnóstico, uma análise muito boa para isso. Agora, vamos para a parte final do elefante, que é respondendo a pergunta fim. Hoje existem vários canais. Então, o mundo desenhou 20 e poucos canais. O mais utilizado são 18. Você não pode ser monocanal. Por que as pessoas ficam na indicação? Porque é mais fácil. E aí você cresce mais devagar, mas você cresce já endossado. Será que a contabilidade tem um setor de venda? Então, se você primeiro montar uma contabilidade, o que você poderia pensar? Um setor de suporte, no qual pede índice de satisfação. E aí, com base no índice de satisfação, você pede indicações. Com base na indicação, você alimenta o teu funil todos os meses. Só que essa carteira um dia acaba. Então, o que eu tenho que fazer? Construir uma carteira paralela, uma carteira nova. Essa carteira nova, como que eu faço?
eu vou ter que achar um canal de tração. Se for uma cidade muito pequena, talvez rádio, talvez outdoor, talvez porta a porta, talvez participar de clubes de Panfleto. networking, panfleto, Tem um detalhe, evento. viu? Existe o Conselho de Contabilidade que ele proíbe Controla. algumas coisas, não pode botar no outdoor e não sei o que e tal. Mas tem maneiras de colocar no outdoor. Exatamente. Sei, em interior, Santa Catarina, já fui lá e eu vi um outdoor de uma contabilidade, mas não era vendendo contabilidade. Exatamente. Era de um escritório vendendo alguma coisa ou até promovendo alguma coisa, mas Sim, não porque tava vendendo direto. Se ele tiver de aniversário, ele pode divulgar uma foto dos colaboradores dele há 25 anos nesse local. Isso. É uma contabilidade de 25 anos. A propaganda pode ser que nunca seja uma propaganda. Sim. As pessoas, elas criam uma ideia de que publicidade e propaganda são a mesma coisa. Não são, tá? Publicidade e branding é uma coisa, propaganda, learning é outra. Mas aí a gente entraria numa seara muito Sim. específica de... Aqui é só pra ficar com gostinho especial. Pra entender o que é. Pegou. Quem não pegou, vai exatamente. ter que voltar, olhar, ou então deixa o comentário aqui, que eu vou pensar se eu respondo ou não, que eu sou invocado. E aí, qual que é a lógica? Se eu crio um novo canal, logo esse canal tá trazendo novos clientes. Quando esse canal traz novos clientes, aí se for uma cidade maior, pode ir para tráfego pago, pode ir para um sistema de network, eventos próprios, webinário online, aí estratégia, tá? Quando eu trago essa informação para o time de cima, que é o time de CS, o time de CS vai pedir 3 indicações, vai ter 10, 20, 30% de conversão e vai ficar retroalimentando a carteira. Eu acabei de criar uma máquina como se fosse uma esteira que eu vou alimentando de matéria-prima, vai sair negócios na ponta. Ah, mas isso tem um custo. Sim, tudo tem um custo. Não vender também tem um custo. Se você não cresce, você está pagando para estar ali patinando. Agora vamos a um outro ponto que eu poderia usar, por exemplo. Fragmentação. Hoje os escritórios de contabilidade, eles vendem um produto e serviço específico de uma assinatura. Quem disse que precisa ser vendido assim? Eu não posso vender o expert, que é o contador? O CRC pode proibir a contabilidade em si de aparecer. Mas será que o contador não pode ter uma mentoria? Será que o contador não pode ter um processo educativo? Será que não pode promover uma corrida noturna? Será que não pode promover um campeonato de beach tênis, de futebol, de qualquer coisa? E lá dentro desse campeonato tá a marca, por exemplo? Então, os canais são múltiplos. A questão toda é, pela inércia da própria resposta do tipo, mas e aqui tem o conselho que bloqueia. Veja, já colocamos uma barreira na frente. Essa barreira é a última, é a que a gente tem que, só desviar, mas eu sei que é o padrão, tá? Sim. Porque em escritórios de advocacia tem o mesmo processo. Então a OAB também tem tramitações ali. Na medicina tem a mesma coisa. Tanto que hoje o Meta já bloqueia os criativos, que é o Dark Mode lá, ele já bloqueia. Se for saúde, ele já priva algumas coisas. E ele tá bem específico agora, com imagens, com tipos de antes e depois e tudo mais. Mas note, não existe só o modelo tradicional. Você não precisa divulgar só o escritório e o serviço. Você não precisa divulgar só antes e depois do balanço. Você não poderia dar uma dica ensinando alguém? Perfeito. Do tipo, se a sua empresa hoje paga tanto de tributo, se você fizer isso, isso e isso, vai acontecer tal e tal coisa e você vai conseguir fazer tal e tal processo. E isso ajuda na tua folha de salário. Isso ajuda num benefício, isso ajuda em tal coisa. Você não está fazendo propaganda, você está ensinando alguém. Então você aumentou o teu nível de autoridade. E através de um social selling, de uma outra técnica, você aborda esse cliente. Veja, eu não fiz propaganda, eu estou ensinando. Educação não é proibido. Então, tudo é viés e crença. Se você tem o viés e crença voltado para achar um impeditivo, cara, qualquer ideia que surgir vai ser um impeditivo. E aí eu vejo, por exemplo, o meu grande problema. Dona Flor de Mandacaru, antigamente conhecido por Dona Encrenca, né? Dia 12 de junho tá chegando aí, eu tenho que estar bem na fita. Se organiza, se Já organiza. comprei ele até o Mandacaru. Tá bem na fita pra lá na ganhar. minha sala. Coloca bem na fita pra ganhar presente, né? Nem pra dar o presente. É bronca. E assim, ela tem uma mente muito criativa e ela é psicóloga, sofre bastante com o conselho, que todo dia vem uma invenção, uma moda nova, que aí não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e ela não para porque, não pode foto da criança, eu boto foto de eu brincando com a criança e a criança não tá aparecendo. Ela tinha autorização dos pais, mas aí surge aquelas denúncias. Pode denunciar. E tal. Enfim. Ela pega de maneira criativa e faz. Eu, Bruno, cabeça de contador, não pode fazer, tá, eu já me bloqueio, né? Então como você falou, preciso tirar minhas crenças. E aí, se eu sou bloqueado, o que é que eu preciso fazer? Procurar alguém que possa me auxiliar nisso. Isso. O mentor, por exemplo, ela poderia fazer uma coisa muito mais criativa. Em vez de postar a foto, pede para um ilustrador fazer cartoon. Ia ficar muito mais criativo. As próprias crianças talvez iam compartilhar ou mostrar para a mãe. Fazer uma série, talvez animada.
própria IA hoje, né, tem os personagens, cria 2 personagens, que não é uma criança, é um urso e uma ursa. Então, você pode utilizar elementos lúdicos para fazer a substituição. Veja, é um conhecimento técnico aplicado a uma técnica de venda, a um produto e oferta. Só que o nosso primeiro pensamento é o pensamento raso. É o pensamento que todo mundo teve. Todo mundo pensou. E aí, tipo, por que tu sofre o bloqueio? Porque é o comum. Então, nós temos que fazer um pensamento mais avançado da coisa. E olha só, esse homem fala um negócio aí, é outra bronca. Dona crente que isso aí anota, depois a gente vai fazer isso aí, ó. É um bom caminho, é um bom caminho. Vai funcionar, acredito. Vai dar certo. Mas tem algo, por exemplo, que Igor recomenda bastante, que é a questão do posicionamento no nicho. Eu concordo bastante que você deve saber muito mais, né? Que, tipo, ó, eu tenho uns 5 mil reais para investir num tráfego, numa propaganda, na mídia. Não sei nem onde colocar. Se eu tenho um público específico, é mais fácil do que eu falar com todo mundo, né? Então, por exemplo, quando eu me posiciono, eu posso até criar problemas dessa área. Então, vamos supor, eu sou para posto de gasolina, supermercado, médico e tal, eu pego uma dor desse pessoal e crio histórias e narrativas por isso aí, seria mais fácil, né? Você pode criar uma websérie, você pode contar uma história, você pode fazer de forma de metáfora, você pode fazer uma transformação disso em algo lúdico, você pode fazer uma atividade, uma gamificação. Veja, não tô nem falando mais de canal, aí eu já tô falando do formato de execução. Então, quando você começa a estudar realmente, e veja, precisa de tempo. Você não consegue estudar isso enquanto você resolve o preço do papel higiênico. Exatamente. Enquanto você tá lá vetando porque os funcionários querem saber se vai ter feriado ou não. O tempo que você leva para resolver se vai ter feriado ou não, era melhor ter dado feriado e você se concentrado em ganhar dinheiro. Só que as nossas prioridades, elas são muito primitivas. É como se assim, já descobrimos a tocha de fogo, deixa ela aqui, ó. Quando a gente precisar, a gente aciona. E todo o resto que tá aqui, não. Isso aqui é menos preocupante. Pô, mas tem uma onça aqui que vai engolir nós, o fogo vai ficar aqui, nós vamos ser engolidos. Não interessa, filho, nós temos fogo. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência tem a fogo. Mas eu preciso usar o fogo para espantar o animal, eu preciso multiplicar esse fogo. Não toque no fogo. Não toque no fogo. Então, a gente vai ser engolido pelo leão antes de tocar no fogo. E vão ter pessoas que vão passar muito tempo até ser engolidos pelo leão e não vão tocar no fogo. Rapaz, você falou aí de tempo, eu me empolguei aqui, que estourou meu tempo, você vai entrar no podcast mais longo da história. Mas, Douglas, qual conselho você daria, por exemplo, eu estou começando agora meu escritório de contabilidade, e às vezes eu chego e digo assim, não tenho dinheiro para investir em propaganda, não sei se eu investo em marketing, ou em processo, ou tecnologia, enfim... Por onde começaria? Qual mentalidade você traz? Aí eu quero uma resposta sua já pegando essa base PNL que você estuda bastante, enfim, de definir as prioridades. Qual o conselho para o cara que não sabe nem por onde começar a crescer, né? Bom, vamos imaginar 2 cenários. O que não tem dinheiro nenhum para investir ou não quer investir e o que tem dinheiro e gostaria de ter uma coisa avançada. O que não tem dinheiro vai ter que ser empírico. Ele vai ter que pesquisar na região, fazer umas boas entrevistas, conversar com pessoas que entendem do negócio e ver se essas pessoas podem ajudar ele. É tipo falar com o sobrinho para ver se faz um ajuste técnico ali. É um bom começo, tem tendências a ter algumas falhas, mas você precisa buscar, seja na internet e tudo mais. Então, a pessoa que não tem dinheiro, vai imaginar que é uma contabilidade e está numa situação crítica. Então, não adianta você dizer, procure X coisas que custa R$1 milhão, porque essa pessoa não tem dinheiro. Então, é difícil ela procurar alguém. Então, ela tem que procurar o que está mais perto. Para o segundo cenário, procure mentores. Os mentores vão dizer se realmente é a hora de ter o canal e se ele já tem um produto para aquilo. Porque se ele anunciar coisa errada, ele também não vende. Então, busque ajuda profissional e uma ajuda... Por exemplo, busque vocês para entender se o problema talvez não é o processo que antecede a divulgação. Será que já tem o setor comercial? Será que esse setor de CS dele já funciona? Será que ele já tem a maturidade, o nível de consciência que ele precisa para colocar o carrinho na rua, né? Que dizem, né? Carrinho para vender picolé tem que botar o carrinho na rua, né? Mas será que ele já tem o que é necessário para isso? Então, busque uma ajuda especializada. Além disso, teste. Teste muito. Então, tipo, pega a própria carteira, separe. Quem são meus 30 melhores clientes? Esses aqui. Esses 30 melhores clientes, eu vou fazer uma oferta única e exclusiva para eles. Simule, né? Se eu fosse ofertar para eles algo, o que eu ofertaria? O problema vai estar ali. Não tá no tráfego pago, na ineficiência e tal. Se ele não consegue dizer nada além de 500, 300, 400 reais por mês, é porque ele não tem um produto para ofertar. Ele oferta um serviço que essa empresa poderia ter em qualquer outro lugar.
Ah, não, mas qualidade. Qualidade é intrínseca, né? Se você não tem qualidade no que você faz, você não deveria nem estar fazendo, né? Então a qualidade é intrínseca. Veja, como que essa pessoa só tem na cabeça dela o viés daquele produto de R$ 500 mensais, de R$ 300 mensais? É impossível que só exista isso. Dentro de uma contabilidade tem quantos setores diferentes? Quantos itens diferentes? Ah, não, agora eu vou controlar o ponto dessas pessoas. Eu vou ter um sistema terceirizado de controle de ponto que eu ganho na mensalidade. Pronto, tu já adicionou mais R$ 20 de ticket. Você cresceu 1%. E aí você desenvolveu outra coisa, cresceu mais 1%. Legal. Agora que você tem uma oferta separada da oferta principal, você vai começar a atrair o cliente da concorrência. Aí você faz o tráfego pago do que a gente chama de land expand. Então, dentro do GTM, né, da ida ao mercado, né, eu não vou aprofundar tanto, mas você vai fazer uma pequena oferta de R$ 30 do controle de ponto. Por quê? Porque você ganhou acesso. Talvez a coisa mais valiosa hoje é o acesso ao empresário. Ele é poluído, ele recebe tanta informação do nicho dele que ele não sabe quem ele escolher. Só que veja, você fez uma oferta diferente, é uma contabilidade que controla o ponto, que está atrelado automaticamente à folha. Sim, mas só se ele for cliente. Então veja, por R$ 20 ele vai ter acesso a um software de controle de ponto. Tô falando tudo valor hipotético, tá? Com esse acesso, eu vou falar com o RH dessa empresa. Eu vou falar com o dono dessa empresa. E aí eu vou buscar informações sobre como essa contabilidade está sendo feita. Veja, aqui eu preciso de um setor de CS. Não vai ser um contador que vai falar com essa pessoa. Aqui eu preciso de um vendedor. Só que eu acabei de criar um funil que não vai mostrar R$ 500 na cara dele se ele paga 300. Vai mostrar 20. Só que é algo que a contabilidade dele não fazia. Então, o objetivo principal é você fazer um ganho de atenção. Então a gente chama isso de lançamento pago ou custo de aquisição zero, CAC zero. Eu lanço algo, essa pessoa me paga por algo e esse valor que ela pagou me deu acesso. Com base no acesso eu faço um upsell, eu vendo algo melhor. Então a minha batida na porta dele é R$ 20, o do meu concorrente é 300. Então, nota, é muito mais fácil. Ah, legal, você falou de um exemplo de cartão ponto. Anyway, tem vários produtos aí que ele poderia utilizar. É olhar para o teu cliente, olhar algo que ele já está reclamando, escutar o cliente, a dor, que também aí o cara vai lá e pega o pé da letra, literal, não, vou oferecer o ponto. Aí a empresa presta serviço, o maior número de clientes é PJ que não tem nem colaboradores. Exatamente. O cara criou um ponto para quem não pode. Pra quem não Então, pode. já vê a dor do seu cliente, escuta, conversa, esteja próximo, mamífero, do seu cliente. Se você não estiver próximo dele, ele não vai dizer a você o que está doendo. Ele fala para os amigos, para o vizinho, para a igreja, mas não fala para quem pode ajudar ele. Então, Seja amigo do cliente, né? Amigo do Jogue cliente. bola, pedale, corra, lute, faça o que ele faz, né? Isso aí. Mas Demorou, né? Demorou, passou rápido, né? voando, É meu rápido amigo. demais, meu amigo. Muita Mais rápido conversa que aqui. ligeiro. A gente tem muita coisa. Quando a gente começa a falar sobre possibilidades que o contador pode fazer, É muita coisa. É muita coisa. O contador tem uma mina de ouro na carteira dele. Tem muita possibilidade. Às vezes ele tá ali focado somente em entregar a contabilidade que o empresário não tá preocupado com isso. É, Ele exatamente. tá preocupado com outras coisas. Exatamente. Ele contrata o contador para resolver a burocracia, mas o contador pode resolver muitas outras coisas. coisas. Mamífero, se você gostou desse papo e acredita que pode ou tem possibilidade, rapaz, eu posso melhorar, eu não sabia disso. Aqui é só o estalo. É só o estalo. Tu não acha que em 1 hora tu vai resolver. Passei 9 dias com esse mamífero, eu não aprendi, eu acho que 1% ainda do que eu posso e ainda vou aprender com ele, que ele não é porque ele mora longe não que eu vou aperrear o homem. Comenta aqui. A Potencialize pode te ajudar de várias formas. A gente trabalha com a parte não só de processo, a gente trabalha para que você melhore, para que você tenha autonomia, para que você possa tirar férias, meu amigo. Poder, neste final de semana, como agora está sendo gravado, num feriadão, você vir do Rio de Janeiro para Natal, ter um momento de qualidade com a família, aprender um pouco durante o dia e de à noite ainda curtir algumas coisas na nossa cidade. Então, se quiser saber o que é que a gente pode fazer, manda mensagenzinha aqui, ó, no Instagram, no WhatsApp, em todos os lugares, @Potencialize Resultados. Falei certo? Porque Dona Larissa, a nossa... Falou certo. Olha. Potencializa resultados. Tá vendo? Porque eu falo Potencialize Resultados. Aí é correto, eu falar resultado. Ela é no singular, é no plural, aí me ferrava tudo. Potencializa resultados. Mais alguma coisa, doutor Igor? Não, só agradecer, espero que vocês tenham pego muitas ideias, insights e deixar aí, Douglas,
falar as últimas palavras aí de encerramento aí da nossa conversa. Bom, contadores, acreditem, existe um universo gigantesco fora da contabilidade, que é o universo que espera quem gostaria de atravessar essa porta. Então, atravesse essa porta e tenha muito sucesso na vida. Contem com esses caras aqui que eles sabem o que fazem, conheço muito bem os bastidores. Quem sabe não rola uma collab em breve aí, né? A gente não lança algo junto, então, pra que Olha todo aí. mundo... Eu já todo tô mundo- com a roupa de ir pra collab, meu amigo. Não sei onde ela vai colaborar, mas eu já estou lá. Então é isso, meus amigos. Obrigado. Então, ó, pra finalizar, Douglas, você aprendeu lá, mas não sei se lembra ainda, a gente tem um negócio aqui, ó. Antes que eu me esqueça, meta a mão que o dedo é pouco! Chama!